A paz do Senhor a todos, sou Elias Moraes e vim aqui para falar sobre uma questão que está sendo muito divulgada esses dias nas redes sociais. É uma questão sobre o presidente Lula que saiu do seu continente e foi num continente de outro país a uma reunião e quando chegou lá falou algumas asneiras, vamos assim dizer. Para quem não entende, estou aqui com a Bíblia Sagrada aqui na minha frente, aberta, e vou mostrar para vocês quando começou esta guerra. Esta guerra começou lá no livro de Gênesis, a guerra entre Israel e a Palestina. Essa guerra entre Israel e a Palestina começou por causa da desobediência de Abraão. Deus fez promessa para Abraão e disse: eu vou fazer de ti uma geração, uma grande nação, um povo. Abraão ele era casado com Sara. Sara, ela tinha 65 anos de idade e Abraão tinha 75, ou seja, Abraão era 10 anos mais velho do que Sara. E ali Deus fez promessa para Abraão e disse: eu vou te dar um filho e este filho eu vou fazer dele uma grande nação e tu serás uma bênção. Passados-se alguns anos, Sara, por não acreditar na promessa de Deus e se achando já muito velha e avançado de dias, ela chegou onde Abraão e disse: olha, meu senhor, eu já estou muito velho, então toma a minha serva Agar e entra a ela e você vai ter um filho dela e assim Deus vai cumprir a promessa dele na nossa vida. Olha o que acontece, Sara, ela quis fazer por si própria acontecer as promessas que Deus tinha feito para a vida dela. E quando vemos que não é desse jeito, se Deus fez uma promessa, que é até um aprendizado para a gente. Se Deus fez uma promessa, é bom a gente esperar aquela promessa se cumprir e não entrar por outras formas para querer cumprir aquela promessa antes de Deus. E foi isso que aconteceu. Apareceu Ismael. E Ismael veio antes da promessa se cumprir. Ou seja, Ismael ele não era o filho da promessa. E passados-se alguns anos, veio também o filho da promessa. Abraão com 100 anos e Sara com 90. E teve ali Isaac. Quando Isaac estava com alguns anos de vida, Ismael maltratava Isaac, porque ele era mais velho, ou seja, era um irmão dele mais velho. Sabemos que às vezes tem isso nas famílias, o irmão mais velho gosta de se aproveitar um pouco da ingenuidade dos mais novos, e assim às vezes eles castigam os mais novos. E foi justamente isso que aconteceu. Abraão teve o seu segundo filho, agora o filho da promessa, Isaac, o qual Deus tinha prometido. E ali, por causa dessa discussão, dessa briga, houve discussão entre Sara e Agar. E Sara não gostou porque o filho de Agar, que era a serva dela, que ela deu a Abraão para que tivesse o filho, querendo assim cumprir a promessa de Deus. E o filho de Agar começou a bater no filho de Sara. Como ela não gostou daquilo, então Sara falou para Abraão: manda esta tua serva ir embora com o filho dela. E assim Abraão fez. Abraão mandou Agar ir embora com seu filho, e assim foi. E Ismael, na genealogia, na região onde a Bíblia fala aqui, Ismael hoje é a Palestina, Isaac é Israel. Ou seja, esta guerra ela vem muito antes. Aí o que aconteceu? O presidente Lula foi lá para interferir em uma guerra onde Deus já tinha dito para Abraão: a partir de hoje, nunca mais vai parar de haver guerra entre Isaac e Ismael. E estas guerras a gente sabe que não é de hoje. Israel e a Palestina, eles guerreiam há muito tempo. Desde muitos tempos atrás, antes mesmo de Cristo, já haviam guerra entre Israel e a Palestina. O que aconteceu? O presidente Lula saiu do seu continente e foi lá num continente onde tem Israel e a Palestina para assim provocar um daqueles países a entrar onde? Numa guerra onde ele não tem nada a ver. É por isso que a gente tem que observar as Escrituras. Eu que sou cristão, eu gosto muito de observar isso, de onde vêm as guerras. E aqui a gente vê que esta guerra da Palestina contra Israel é uma guerra que isso já foi não uma profecia, mas sim uma palavra que Deus deu para Abraão. E ele disse que a partir daquele tempo, porque Abraão e Sara tinham assim
deixado de acreditar na promessa de Deus, nunca mais pararia de haver guerra entre Israel e a Palestina. Por isso, o que eu digo? A gente que está em outros países, a gente não deve se entrar no meio desta guerra. Por mais que aconteçam mortes, por mais que aconteçam prisões, a gente não deve entrar no meio desta guerra entre Israel e a Palestina, porque são dois irmãos guerreando. São duas nações irmãs guerreando. E o que o presidente Lula fez? Ele está querendo meter o Brasil entre uma briga de dois irmãos, e isso nunca vai dar certo. Ele está querendo meter o Brasil numa guerra entre dois irmãos. Você já parou para pensar sobre isso? Tá dois irmãos de uma mesma casa brigando ali, e chega outro de fora e vai querer entrar e puxando o saco para um. Não vai dar certo. Da mesma forma, é isso que a gente tem a dizer. Não dá certo o Brasil entrar no meio desta guerra entre Palestina e Israel. Países mais fortes como a França, a China, os Estados Unidos, nenhum foram lá para dizer nada. O que o Brasil tem a ver com isso? Nós devemos apenas orar para que tenha paz lá. Então, a única coisa que nós, como cristãos, devemos fazer é orar para que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil e não deixe a gente entrar em conflito contra Israel, porque isso seria uma negação para nós. Ainda mais a gente cristão que entende a Bíblia Sagrada, a gente sabe que a gente não pode ficar contra Israel. E a Palestina, ou querendo ou não, também é filho de Abraão e também tem promessas para a Palestina. Então nós não podemos ficar nem contra um e nem contra o outro. E o que aconteceu? É que temos um presidente que ele não observa bem direito o que ele vai falar. E isso foi o que aconteceu. Não podemos entrar no meio desta guerra. Nós podemos sim orar pela paz entre esses dois países, mas não podemos entrar. Esta é a observação que eu trago para nós. Isto é a observação de onde começou essa guerra, onde ela está e até onde podemos ir. O que podemos fazer? É mandar mensagens de pacificação. Agora, sim, entrar no meio da guerra, não. Dizer que um é fascista, que é nazista, que está matando gente, assemelhando um ao Adolf Hitler, isso é algo que não pode acontecer. Então, o que a gente pode observar? À luz da palavra de Deus, nós não devemos nos meter no meio desta guerra. Muito obrigado, a paz do Senhor.